Conforto e velocidade são duas das coisas que apreciamos ao usar o transporte aéreo. Algo que tem facilitado nossas vidas desde 1903, graças aos irmãos Wright. Não há como negar que os aviões tornaram nossa mobilidade muito mais prática, ajustando-se em apenas 3 eixos: arfagem, guinada e rotação. No entanto, às vezes essas grandes aves perdem o equilíbrio e caem de maneira devastadora. Embora todo acidente seja trágico, alguns são muito piores do que outros. Neste vídeo, falaremos sobre os 15 piores acidentes aéreos da história. Número 1. Voo 123 da Japan Airlines. Este acidente é um dos piores da história da aviação. Aconteceu em 12 de agosto de 1985, quando o voo 123 da Japan Airlines decolou do aeroporto de Haneda, em Tóquio, com destino a Osaka. Tudo parecia normal nos primeiros minutos, até que, entre o 4º e o 6º minuto de voo, o caos começou. O compartimento de pressão traseiro, que mantém a pressão na aeronave e a protege de explodir, rompeu-se subitamente. Esse defeito causou uma rápida despressurização na cabine, arrancando a cauda do avião e desativando os sistemas hidráulicos, essenciais para que os pilotos controlassem outros mecanismos do avião. Em outras palavras, sem essas funções básicas, os pilotos ficaram com uma aeronave praticamente impossível de pilotar. Antes que tivessem chance de reagir, o avião começou a girar descontroladamente por 32 minutos de puro terror. Após uma luta desesperada, os pilotos perderam a batalha e a aeronave se chocou contra o lado do Monte Ogura. 505 passageiros, além de 15 tripulantes, morreram, restando apenas 4 sobreviventes. Após as investigações, foi determinado que a causa do rompimento do compartimento de pressão foi um reparo inadequado feito após um incidente mais de 7 anos antes. Esse acidente levou ao endurecimento das regulamentações e políticas de reparo de aeronaves para garantir que nenhuma catástrofe facilmente evitável de tal magnitude ocorresse novamente. Número 2. Desastre do aeroporto de Tenerife. Quando pensamos em acidentes aéreos, geralmente nos vem à mente acidentes em pleno ar, mas este ocorreu na pista de decolagem. O desastre envolveu 2 Boeing 747 cheios de passageiros colidindo na pista. Esses aviões pertenciam à KLM e à Pan American World Airways, Pan Am. Ambas as aeronaves haviam sido desviadas para o aeroporto naquele dia e estavam se preparando para continuar suas jornadas para Gran Canaria. O avião da KLM operava de Amsterdã para Gran Canaria com 234 passageiros e 14 tripulantes a bordo. O voo da Pan Am, por sua vez, partira de Los Angeles com destino a Nova York, JFK e depois Gran Canaria, carregando 380 passageiros e 16 tripulantes. Infelizmente, em 27 de março de 1977, uma série de eventos descontrolados levou os 2 aviões a estarem na mesma pista sem que pudessem se ver. O primeiro fator foi que nenhum dos aviões deveria estar naquele aeroporto, assim como várias outras aeronaves que foram desviadas devido a um alerta de terrorismo no aeroporto de Gran Canaria. Uma explosão havia ocorrido no terminal, ferindo 8 pessoas. A responsabilidade pelo ataque foi reivindicada por movimentos de independência das Ilhas Canárias, e havia o temor de uma segunda explosão, o que levou todos os aviões a serem desviados para o pequeno aeroporto de Los Rodeos, em Tenerife. Este aeroporto contava com apenas uma pista de decolagem, um táxi paralelo e espaço limitado para estacionamento de aeronaves. Devido à falta de espaço, as aeronaves desviadas foram forçadas a estacionar no táxi principal, fazendo com que as aeronaves prontas para decolar tivessem que taxiar usando a pista. Para complicar ainda mais, havia apenas 2 controladores de tráfego aéreo em serviço naquele dia, lidando com muito mais tráfego do que o aeroporto jamais havia visto. O voo da Pan Am estava pronto para partir primeiro, já que seus passageiros não haviam desembarcado, ao contrário dos da KLM. No entanto, a Pan Am foi bloqueada na entrada da pista pelo 747 da KLM e teve que esperar. Isso foi ainda mais atrasado quando a KLM decidiu reabastecer completamente antes da partida, uma decisão que se mostrou fatal. O engenheiro de voo e o primeiro oficial sugeriram que o reabastecimento fosse feito em Las Palmas, mas o capitão insistiu em reabastecer em Tenerife. Às 16h56,
A torre autorizou o táxi da aeronave da KLM até o final da pista para alinhar para a decolagem. Às 16h02, instruiu o avião da Panam a taxiar também pela pista e sair pela terceira saída. Até então, nada incomum para um aeroporto ocupado usando a pista para táxi e decolagem. No entanto, a aeronave da Panam não tomou a terceira saída, que exigiria 2 curvas de 148 graus para chegar ao táxi principal. O problema real começou quando a torre deu instruções de partida à KLM, mas não a permissão de decolagem. O capitão da KLM liberou os freios e aumentou a potência, e devido à interferência de rádio, não ouviu a mensagem crítica. Aguarde para a decolagem, eu chamarei vocês. Ao mesmo tempo, a Panam comunicava: ainda estamos taxiando na pista. As mensagens se sobrepuseram, e nenhuma foi ouvida por completo pela tripulação da KLM. Foi o capitão da Panam quem primeiro avistou o avião da KLM se aproximando e aplicou potência total, tentando virar à esquerda em direção à grama. Quando a tripulação da KLM avistou o outro avião, tentaram decolar mais cedo, mas já era tarde demais para parar a aeronave. O trem de pouso dianteiro e o nariz da KLM conseguiram passar por cima da Panam, mas o trem de pouso principal e a fuselagem inferior colidiram com a parte superior central do avião da Panam. O motor direito da KLM se soltou, atingindo o convés superior, e vazamentos de combustível causaram um incêndio devastador. O acidente resultou em 583 vítimas, com todos os passageiros e tripulantes da KLM morrendo no acidente. Houve 61 sobreviventes na aeronave da Panam, incluindo a tripulação de voo. Ambas as aeronaves foram destruídas. Se este acidente poderia ter sido evitado, o próximo deixou pouca escolha. Número 3. A colisão aérea mais mortal da história. Em 12 de novembro de 1996, 2 aviões sofreram uma colisão em pleno ar e caíram sobre uma pequena cidade chamada Charkhi-Dadri, a 100 quilômetros a oeste de Delhi, na Índia. Dos 2 aviões, um pertencia à Kazakhstan Airlines e o outro à Saudi Arabian Airlines. O desastre ocorreu às 18h40, quando o voo da Kazakhstan Airlines estava se aproximando pelo lado oposto. O controlador de tráfego aéreo instruiu o avião do Cazaquistão a manter-se a 14.000 pés e aguardar novas orientações. Pouco tempo depois, a tripulação cazaque reportou estar a 15.000 pés, 46 milhas do aeroporto. O controlador então respondeu: entendido, mantenha 15.000. Tráfego a 12 horas. Boeing 747 da Arábia Saudita, 4 milhas. Aguarde confirmação visual. A tripulação cazaque, ao ser questionada sobre a distância, perguntou novamente e o controlador respondeu: 14 milhas agora. Entendido. No entanto, por razões desconhecidas, o avião cazaque desceu abaixo da altitude estabelecida e colidiu com o Boeing 747 da Saudi Arabian Airlines. Imediatamente, ambos os aviões caíram em chamas, matando todas as 349 pessoas a bordo, entre passageiros e tripulação. Mais de 500 toneladas de destroços caíram dos céus e se espalharam pelos campos de mostarda e algodão da pequena vila de Charkhi-Dadri, em Haryana. Este desastre resultou em 2 mudanças importantes na aviação. O motivo da colisão foi atribuído a um erro de comunicação devido às barreiras linguísticas. Por causa disso, as autoridades de aviação globais decidiram tornar o inglês uma exigência obrigatória no setor, garantindo que pilotos e controladores de tráfego aéreo se entendessem facilmente e sem erros. Além disso, a colisão levou à implementação do sistema de alerta de colisão no tráfego em todas as aeronaves. Esse dispositivo alerta os pilotos caso outro avião invada o espaço aéreo ao redor, ajudando a evitar tragédias similares no futuro. Número 4. Voo 981 da Turkish Airlines. Às vezes, garantir que pequenos detalhes estejam em seus devidos lugares pode salvar vidas. Um problema aparentemente menor causou um grave acidente no voo 981 da Turkish Airlines em 3 de março de 1974. A aeronave deveria voar de Istambul para Londres, com uma escala em Paris, no aeroporto de Orly. O primeiro trecho, de Istambul a Paris, foi tranquilo, com um tempo de voo de 4 horas. No entanto, logo após a decolagem de Orly, rumo a Londres, às 12h32,
a situação começou a piorar. Enquanto o avião sobrevoava a cidade de Meaux, a 50 quilômetros de Paris, a porta traseira do compartimento de carga se soltou repentinamente. A perda dessa porta causou uma enorme diferença de pressurização, rompendo parte da fuselagem acima do compartimento de carga e sugando 6 passageiros para fora do avião. Além disso, a perda da porta fez com que os pilotos perdessem o controle de partes cruciais da aeronave, incluindo o leme, o elevador e o motor 2. Isso fez o nariz da aeronave descer 20 graus, aumentando a velocidade drasticamente. Todas as tentativas de estabilizar o avião falharam, e ele acabou caindo na floresta de Ermenonville apenas 77 segundos depois da porta ter se soltado. O impacto ocorreu a uma velocidade de 783 km por hora, partindo a aeronave em milhares de pedaços, o que dificultou a identificação das vítimas e a coleta de evidências. No total, 346 pessoas morreram, entre elas 11 tripulantes e 335 passageiros. Após a investigação, ficou claro que a causa do acidente foi uma falha de design, agravada pelo fato de que os engenheiros de solo não garantiram que a porta estava devidamente trancada antes da decolagem. Em particular, a dobradiça da porta traseira de carga não havia se movido para a posição correta, e os pinos de travamento não estavam fixados. Ao cruzar 11.000 pés, os parafusos cederam, e a porta se abriu. Naquele dia, a Turkish Airlines não tinha um engenheiro de solo no aeroporto de Orly, e o encarregado de fechar a porta foi um manuseador de bagagens, Mohamed Mahmoudi. Após seguir o procedimento básico, o sinal de alerta na cabine foi desligado, levando Mahmoudi a acreditar que a porta havia sido fechada com sucesso. No entanto, os pinos de travamento não estavam engajados, e o indicador na cabine deu um sinal falso. Número 5. Voo 447 da Air France. Em 31 de maio de 2009, o voo 447 da Air France estava programado para sair do Aeroporto Internacional do Galeão, no Rio de Janeiro, com destino a Paris, no Aeroporto Charles de Gaulle. Tudo parecia dentro do normal, mas o que ninguém sabia é que aquele seria o último voo da aeronave. Com 216 passageiros e 12 tripulantes a bordo, o F-447 decolou do Rio de Janeiro sem qualquer problema significativo durante a subida inicial até 35.000 pés, seguindo ao longo da costa do Brasil. Conforme o voo se dirigia para o norte, a aeronave entrou em contato com o controle atlântico de Recife, responsável por supervisionar a seção mais oriental do país e algumas áreas ao redor do oceano. No entanto, assim que o avião se afastou da terra, o AF-447 entrou em uma área chamada FIR Atlântico, que não possuía cobertura convencional de rádio, e por isso não poderia ser rastreado facilmente. O clima na área era típico para o início do verão, com fortes turbulências e nuvens de tempestade. Por volta das 2 horas da manhã do 1º de junho de 2009, o capitão deixou a cabine de comando para descansar, sendo substituído pelo terceiro piloto. 8 minutos depois, os 2 pilotos restantes sentiram um calor repentino e perceberam um cheiro diferente, provavelmente causado pela grande quantidade de gelo e água sendo sugada para os motores. Cristais de gelo começaram a bater no Airbus A330, conforme a turbulência aumentava. Às 2 horas e 10 minutos, tanto o piloto automático quanto o controle automático de potência se desconectaram, e o avião inclinou-se para a direita. Crucialmente, o indicador de velocidade do ar caiu de 275 nós para 60, e o altímetro caiu algumas centenas de pés. Surpreso e com o controle manual do avião, o primeiro oficial tentou corrigir a situação puxando o manche para a esquerda e inclinando o nariz para cima. Infelizmente, cada ação realizada no manche para corrigir o nível de voo resultou em uma supercorreção, o que fez o avião subir para 38.000 pés. Durante esse caos, uma série de mensagens e alertas de falha surgiram, incluindo um aviso de stall que indicava que o avião estava em risco de perder sustentação. Por vários minutos, os pilotos tentaram desesperadamente entender a situação, mas acabaram entrando em um stall fatal. O AF-447 caiu no Oceano Atlântico e todas as 228 pessoas a bordo perderam a vida neste trágico acidente.
Número 6. Atentado de Lockerbie. Em 21 de dezembro de 1988, o voo 103 da Pan American, um Boeing 747, decolou de Londres com destino a Nova York. Enquanto subia em sua rota rumo ao norte, a aeronave explodiu sobre a cidade de Lockerbie, na região de Dumfries e Galloway, no sudoeste da Escócia. A explosão matou 270 pessoas de 21 países. No início, parecia que algo havia dado errado com o avião, mas uma investigação revelou que a explosão foi causada por uma bomba escondida dentro de um gravador de rádio, localizado em uma mala no compartimento de carga frontal. A explosão abriu um buraco de 50 centímetros no lado esquerdo da fuselagem. De acordo com a investigação, nenhum procedimento de emergência foi iniciado na cabine de comando e nenhum chamado de socorro foi registrado. Tudo o que se ouviu foi um som de 180 milissegundos, semelhante a um silvo, à medida que a explosão destruía o centro de comunicações da aeronave. Por conta de acidentes como este, a Administração de Segurança nos Transportes adotou novos métodos para detectar explosivos em aeroportos, a fim de evitar tragédias futuras. Número 7. Voo 007 da Korean Air. Esqueça falhas de sistema. Voar era extremamente perigoso durante a Guerra Fria devido às tensões políticas da época, combinadas com sistemas de defesa aérea e níveis elevados de alerta. As áreas mais perigosas eram aquelas próximas a fronteiras ou regiões disputadas. Entre 1950 e 1970, cerca de 15 aviões militares dos Estados Unidos foram abatidos pelas forças soviéticas, enquanto os americanos derrubaram 3 aviões soviéticos. Mas em 1º de setembro de 1983, um avião civil se tornou a vítima. O voo 007 da Korean Air, que voava de Nova York para Seul, desapareceu repentinamente sobre o mar do Japão com 269 pessoas a bordo. As autoridades começaram a busca pelo avião e logo descobriram que o voo 007 havia sido abatido por um míssil russo, provavelmente enquanto sobrevoava o espaço aéreo internacional. Ele caiu próximo à extremidade sul da ilha de Sakhalin, uma possessão russa ao norte do Japão. Esse desastre gerou horror e indignação em todo o mundo, sendo fortemente condenado pelo presidente dos Estados Unidos, Ronald Reagan, que descreveu o ato como um crime contra a humanidade. Segundo especialistas, esse incidente trouxe os Estados Unidos e a Rússia mais perto de uma guerra do que em qualquer outro momento desde a crise dos mísseis de Cuba. Número 8. Voo 182 da Air India. Por muito tempo, terroristas têm escolhido aviões como alvos para suas detonações, devido ao impacto que pode causar em um grande número de pessoas. O voo 182 da Air India é outro exemplo de um avião que foi alvo de um atentado. Em 23 de junho de 1985, o voo, que estava viajando do Canadá para a Índia, via Londres, explodiu na costa da Irlanda, matando todas as 329 pessoas a bordo. A explosão foi causada por uma bomba colocada em uma mala, que foi transferida para o voo, embora o passageiro titular do bilhete não tenha embarcado. Entre os passageiros do voo estavam 268 cidadãos canadenses, a maioria de origem indiana, além de 24 indianos. Enquanto o voo estava no ar, outra explosão aconteceu no aeroporto de Narita, em Tóquio, matando 2 manuseadores de bagagem japoneses. Investigadores disseram que esse segundo ataque estava vinculado à explosão do voo 182 e era destinado a outro voo da Air India, que ia para Bangkok, mas a bomba explodiu antes do esperado. Investigadores canadenses alegaram que os ataques foram planejados por separatistas Sikhs, que buscavam vingança pela invasão do exército indiano ao Templo Dourado, no estado de Punjab, em 1984. Número 9. Voo 191 da Delta Airlines. Após completar o primeiro trecho da viagem de Nova York a Denver, o voo 191 da Delta Airlines decolou do aeroporto Stapleton às 2 horas e 47 minutos para um voo de 2 horas e 26 minutos até Portland. Quando a aeronave deixou o portão em Denver, tinha cerca de 21.237 quilos de combustível a bordo, embora o plano de voo exigisse apenas 14.000 quilos para a viagem de Denver até Portland. Enquanto se aproximavam de Portland, os pilotos baixaram o trem de pouso e sentiram uma vibração incomum.
A luz indicadora, que deveria acender para mostrar que o trem de pouso havia sido acionado com sucesso, não acendeu, preocupando a tripulação sobre a possibilidade de falha no trem de pouso. Em estado de alerta, os pilotos entraram em contato com o controle de tráfego aéreo de Portland, pedindo permissão para realizar um padrão de espera enquanto tentavam diagnosticar o problema. Durante quase 1 hora, o avião circulou sobre o sudeste de Portland, enquanto os pilotos tentavam resolver o problema. Infelizmente, durante todo esse tempo, eles não verificaram o quanto de combustível restava. Como o trem de pouso estava abaixado e os flaps ajustados a 15 graus, o consumo de combustível foi maior que o esperado. Quando estavam se preparando para aterrissar na pista 28L do aeroporto de Portland, os motores 3 e 4 falharam devido à falta de combustível. Com pouca energia, o avião caiu em uma área arborizada a 6 milhas do aeroporto. Dos 189 passageiros e tripulantes, o engenheiro de voo, uma comissária de bordo e 8 passageiros morreram no acidente. Uma operação de resgate foi rapidamente lançada e, felizmente, os sobreviventes foram levados para hospitais locais. Número 10. Voo 797 da Air Canada. Este é um dos acidentes aéreos mais aterrorizantes da história. Ocorreu em 2 de junho de 1983, quando o voo 797 da Air Canada, vindo de Dallas, Texas, com destino a Toronto, Canadá, enfrentou uma situação dramática. A tripulação de cabine descobriu fumaça em um dos banheiros e, ao perceber a gravidade, tentou apagar o incêndio oculto antes de contatar o controle de tráfego aéreo para declarar uma emergência. Enquanto a fumaça se espalhava rapidamente pela aeronave, os pilotos decidiram fazer um pouso de emergência no Aeroporto Internacional de Cincinnati, em Ohio. O incêndio já havia danificado praticamente todos os instrumentos da cabine, obrigando os pilotos a pousar o avião sem visibilidade adequada. Assim que o avião tocou o solo, o Departamento de Bombeiros do aeroporto iniciou imediatamente as operações de combate ao fogo, enquanto os passageiros e comissários de bordo rapidamente saíam pelas portas dianteiras. O capitão e o primeiro oficial escaparam através das janelas deslizantes da cabine de comando. No entanto, nem todos conseguiram sair a tempo. Cerca de 90 segundos após as portas de saída terem sido abertas, um incêndio repentino envolveu o interior do avião. No total, 23 pessoas morreram no incêndio. Número 11. Voo 427 da US Airways. Quando o voo 427 da US Airways começou sua aproximação para pousar em Pittsburgh, em 8 de setembro de 1994, o Boeing de repente virou para a esquerda e caiu 5.000 pés, atingindo o solo e matando todas as 132 pessoas a bordo. A caixa preta do avião revelou que o leme havia se movido abruptamente para a posição extrema à esquerda, o que desencadeou a queda brusca. Mas por que isso aconteceu? A US Airways culpou a Boeing, enquanto a Boeing atribuiu a responsabilidade à tripulação de voo. Demorou quase 5 anos para que o Conselho Nacional de Segurança nos Transportes concluísse que uma válvula emperrada no sistema de controle do leme havia causado a inversão dos comandos. Quando os pilotos pisaram no pedal direito do leme para corrigir a inclinação, o leme se moveu para a esquerda, piorando ainda mais a situação. Em resposta ao incidente, a Boeing gastou $500 milhões para modificar todos os 2.800 dos seus modelos de aviões mais populares. Além disso, devido ao conflito entre a companhia aérea e as famílias das vítimas, o Congresso dos Estados Unidos aprovou o Ato de Assistência às Famílias de Desastres Aéreos, transferindo os serviços de assistência aos sobreviventes para o NTSB. Número 12, voo 302 da Ethiopian Airlines. Enquanto o voo Lion Air 610 levou 13 minutos para cair no Mar de Java, em outubro de 2018, o voo 302 da Ethiopian Airlines precisou de apenas 6 minutos. O avião da Lion Air mergulhou no mar devido a problemas de controle de voo, parcialmente ligados a uma falha no novo sistema de aumento das características de manobra da aeronave. O sistema erroneamente empurrou o nariz do avião para baixo, apesar dos esforços dos pilotos para corrigi-lo. Apenas 5 meses depois, o voo 302 da Ethiopian Airlines, que partia de Addis Abeba, na Etiópia, em direção a Nairobi, no Quênia, sofreu um destino semelhante. 6 minutos após a decolagem, a aeronave caiu.
Investigações revelaram que o avião enfrentou problemas semelhantes ao do voo 610 da Lion Air. Entre os dois acidentes, 346 pessoas perderam a vida. Após esses trágicos eventos, a Administração Federal de Aviação e a Boeing determinaram a paralisação de todos os jatos 737 MAX 8 para uma investigação completa, a fim de corrigir os problemas de fiação, reparar o sistema de controle de voo e fornecer mais treinamento para os pilotos. Em novembro de 2020, o modelo MAX foi considerado seguro para voar novamente, mas seus problemas estavam longe de acabar. Em abril de 2021, a Boeing emitiu um comunicado ordenando a suspensão de cerca de 160 aviões MAX 8 para lidar com mais um problema de software. Com tantos contratempos, você embarcaria em um desses jatos? Número 13. Voo 17 da Malaysia Airlines. Se você acha que os aviões estão livres do perigo de serem abatidos, veja este caso. Em 17 de julho de 2014, o voo 17 da Malaysia Airlines partiu do aeroporto de Schiphol, em Amsterdã, com 13 minutos de atraso em relação ao horário de partida previsto, que era ao 12:30. Por volta das 16 horas e 20 minutos, um míssil terra-ar, lançado de uma área ao sudeste da aeronave, detonou fora do avião, logo acima e à esquerda da cabine de comando. A explosão e os fragmentos do míssil danificaram severamente o cockpit e mataram instantaneamente os 3 membros da tripulação que estavam lá. No total, 283 passageiros, incluindo 80 crianças e 15 tripulantes, estavam a bordo. Após a investigação, uma equipe internacional de investigadores criminais concluiu que o míssil Buk havia sido trazido da Rússia e foi disparado de um campo controlado por separatistas apoiados pelos russos. Esse ato desumano levou muitas pessoas a um fim trágico e precoce. Número 14. Voo 592 da ValuJet. Embora a Administração Federal de Aviação tenha adotado medidas contra incêndios na cabine após o acidente da Air Canada em 1983, ela não fez o suficiente para proteger os compartimentos de carga dos aviões de passageiros. Foi necessário o acidente do voo 592 da ValuJet, em 11 de maio de 1996, para finalmente levar a agência a agir. O incêndio no avião foi causado por geradores de oxigênio químicos que haviam sido embalados ilegalmente pela Sabritech, a empresa de manutenção contratada pela companhia aérea. Um impacto ativou um dos dispositivos e o calor resultante iniciou um incêndio alimentado pelo oxigênio liberado. Os pilotos não conseguiram pousar o avião em tempo, o que resultou na morte de 110 pessoas. A Administração Federal de Aviação reagiu exigindo detectores de fumaça e sistemas automáticos de extinção de incêndio nos compartimentos de carga de todos os aviões comerciais. Além disso, reforçou as regras contra o transporte de cargas perigosas em aeronaves. E é isso, amigos. Se tiver gostado do vídeo, deixe seu like e inscreva-se no canal para mais vídeos como este. Cuidem-se, pessoal!